sou a Mai e bem-vindos ao meu canal Contra Animes. E Killing Stalker finalmente chegou ao seu fim. E nossa, eu demorei tanto tempo pra fazer esse vídeo que o manhwa acabou. E eu tenho muito, mas muito o que falar sobre esse manhwa, que na minha opinião é realmente uma obra-prima. Mas pra começarmos, eu sei que tem gente que não faz a mínima ideia do que é Killing Stalker, que na verdade eu acho até meio surreal, porque você deveria saber, afinal não é um manhwa qualquer. Mas como eu sei que tem gente que não vai saber, eu vou dar uma explicadinha sobre o que é e quem sabe te interessar a lê-lo, porque vale muito a pena. Killing Stalker, como eu já disse, é um manhwa, que é basicamente um quadrinho coreano, que foi publicado por esse site aqui e feito pela Kogi, que é uma autora que começou a publicar tanto em coreano como em inglês nesse site para vender os capítulos. É uma forma de negociar quando você quer vender para o público internacional sem ter uma editora física. E esse manhwa é a história de 2 e posteriormente 3 personagens completamente diferentes e a interação deles. A história basicamente é o terror psicológico que foca nesses personagens completamente doentios e mostra a forma que eles interagem e as situações que eles enfrentam sendo do jeito que são. E tem muita gente que odeia esse manhwa, simplesmente porque acham que o foco dele é romantizar a relação de 2 pessoas completamente doentes e fora de si. Até porque na primeira vista parece que estamos lidando com um personagem extremamente frágil e outro extremamente sádico, e fica até parecendo uma relação abusiva. Porém, como eu li todo esse manhwa recentemente, eu tenho que discordar um pouco dessa opinião, porque nada realmente é romantizado ali, tudo é mostrado do jeito que é. E como qualquer pessoa, eles têm lados bons e ruins, mesmo sendo como são. Pra vocês verem como é profundo esse plot e como os personagens não são apenas doentios e tudo é romantizado, toda uma característica e ambiente é desenvolvido quando nós lidamos com o personagem principal, que é o Boom, que é um stalker, e começa a perseguir um outro rapaz, o Sang-woo, achando que ele é a solução da vida dele, como todo stalker pensa, sabe? Que aquela pessoa vai resolver todos os problemas dele. Ele fica num modo doentio até que ele acaba vendo que o Sang-woo não é apenas um cara bonito que ele está perseguindo, mas também é um serial killer. E também começa o conflito quando o Boom descobre o que o Sang-woo esconde, que é o segredo dele ser um assassino. O Sang-woo pensa em matá-lo, mas também tem aquelas dúvidas, aqueles problemas, porque o Boom sabe demais e o Sang-woo nunca pensou que lidaria com isso, que seria descoberto. E a história acaba sendo bem densa porque os personagens tentam constantemente entender um ao outro, tentar colocar um padrão racional no comportamento deles. Só que como os dois têm uma mentalidade muito doentia e não pensam como pessoas normais, eles não conseguem traçar uma linha de pensamento razoável. Um tenta entender o outro, mas quando você olha na prática 2 pessoas tão doentes, um não consegue normalizar o pensamento do outro. Um não consegue realmente entender o que está passando na cabeça do outro. E essa linha de comportamento vai ficando densa, mas tão densa no decorrer dos capítulos, que sempre que um capítulo lançava novo, eu via muitas pessoas discutindo sobre ele, tentando entender como o personagem estava agindo, por que ele estava sendo daquele jeito, tentando, sei lá, raciocinar e compreender a complexidade daqueles personagens. O que era basicamente impossível, não só para os personagens dentro da história, mas para as pessoas de fora. Porque pra você entender aquela mentalidade doentia, teria que estar tendo uma mentalidade igual àquela. Teria que ser tão doentio quanto. Isso porque, apesar de eles serem muito bem humanizados e terem um padrão comportamental, ou seja, eles sempre agem daquela forma, era muito difícil entender as motivações por trás da forma que eles estavam agindo. Entender por que eles faziam aquilo, por que eles mudavam de humor. Até porque os personagens são muito bem construídos, eles são muito humanos. Eles têm uma linha de comportamento, assim, aceitável. Você entende o padrão deles, entende que eles agem sempre daquela forma. O que em algumas obras seria ruim, você não entender a motivação do personagem. Mas nessa obra acaba sendo um ponto positivo, porque se você não entende como pessoas malucas pensam, automaticamente você é normal. Ou algo assim.
Bem, eu acho que não deve ser legal conhecer alguém que realmente entende a mentalidade desses personagens. E pra quem ainda não leu, mas está interessado nessa obra, são apenas 67 capítulos, a história já tá fechada. E é bem interessante porque ela não é uma história sobre um assassino e um stalker apenas de causa e consequência, quando normalmente seria uma história meio de mistério e terror. É uma história muito mais slice of life, sabe? Você vê o cotidiano daquelas pessoas perturbadas, mas ainda assim o cotidiano normal, atividades normais que eles fazem, ir pra faculdade, fingir ser uma pessoa boa, fazer compras. É uma história de convivência, basicamente, de um assassino, de um stalker, de pessoas realmente doentes, como elas convivem um dia a dia. E isso não ameniza a história é pesadíssima, mas você vê que o tempo todo aquela insanidade que eles têm vai interferir no comportamento deles, nas ações. Pequenas atitudezinhas já indicam que eles não são pessoas comuns. E é tudo tão bem construído e tão realista que eu não consigo não recomendar. Porque tudo que você vê ali, você pensa, isso poderia acontecer. Devem haver pessoas que são realmente assim. Mas é óbvio que eu não vim fazer esse vídeo apenas contando o básico para vocês saberem e lerem ou não esse manhwa. Eu quero dar as minhas considerações sobre o final, porque rolou muito, mas muito debate sobre isso. Principalmente sobre aquela discussão se estavam ou não humanizando e romantizando os personagens no final. Quando mostraram aquele lado muito justificado do porquê o Sang-woo era assim, se estavam tentando passar pano nas ações dele e principalmente estavam tentando realmente criar uma ligação apaixonada entre ele e o Boom. Até mesmo para deixar o final bem comovente, para que as pessoas chorassem caso tenham se ligado aos personagens. E eu sei que muita gente acha que isso aconteceu, mas eu vim nesse vídeo aqui discordar com isso. Dizer que eu não acho que houve uma passação de pano para as atitudes dos personagens. E eu não acho que houve de fato uma confirmação de que havia amor ali, que havia realmente um romance entre os dois. Antes de ler o final, eu acabei voltando lendo todos os capítulos anteriores. E algumas ideias que eu já tinha foram meio que confirmadas quando eu li de novo. Começando pelo fato de que Sang-woo nunca foi um monstro. E por que eu tô dizendo isso? Porque isso foi dito pelo próprio Boom logo no começo da comic. Logo no começo o Boom diz que estar com o Sang-woo é como estar com irmãos gêmeos. Às vezes ele é muito bom e às vezes ele é muito mal. E o Sang-woo, quando mostra a história dele, tá basicamente justificando por que ele é assim. E não dizendo, coitadinho dele, ele não era mal, a mãe dele que deixou ele mal. Mas sim dizendo, ele não sabe diferenciar o que é ser bom do mal. Ele não consegue traçar uma linha que divida as atitudes dele boas das atitudes ruins. Ele apenas age como ele acha que deve agir, com base no comportamento que ele quer e no que ele está sentindo. Por isso, quando tem os capítulos lá no parque de diversões, o Sang-woo não estava fingindo ser legal com o Boom. Ele não estava sendo gentil só porque, sei lá, quer enganar o Boom. Ele de fato tem um lado gentil. Tanto que esse lado gentil foi o que motivou, por exemplo, ele a salvar o Boom naquele momento lá no exército. O que motivou as pessoas a se aproximarem do Sang-woo, a gostarem dele. Não era fingimento, ele tinha sim um lado bom. Só que assim como ele tinha esse lado bom, ele também tinha esse lado ruim. Ele não sabia quando ser bom e quando ser ruim. Era algo que apenas acontecia por impulso. Às vezes ele tá fazendo uma coisa muito boa e pensa, cara, agora eu quero fazer uma coisa ruim. Da mesma forma que às vezes ele fazia uma coisa muito ruim e do lado pensava, mas eu quero fazer agora uma coisa boa. E uma coisa que eu achei interessante é que a obra mostra que não é só ele que não tem essa divisão boa de bem e mal. As pessoas no geral não têm essa divisão, com o próprio tio do Boom, que às vezes era uma pessoa muito legal e às vezes era uma pessoa muito ruim. E a amiga do colégio do Boom, que também às vezes era muito legal e às vezes foi bem cuzona com ele. Tinha esse contraste, às vezes as pessoas fazem uma coisa muito boa e às vezes fazem uma coisa muito ruim. A diferença é que no Sang-woo eram extremos muito maiores. Quando ele era bom, ele era realmente muito bom. E quando ele era ruim, ele era realmente muito ruim. E ele não precisava realmente de motivos pra ser assim. Era só como o cérebro dele funcionava, sabe? Outro fato que eu vi as pessoas muito discutirem era se o Boom sofreu ou não alguma crise de Estocolmo. Se ele ficou apegado ao Sang-woo depois de tudo que aconteceu, graças àquele cárcere. E eu também discordo disso. Porque apesar de parecer que o Boom começou a colaborar e ficar complacente com os atos doentios do Sang-woo, se a gente observar lá no final o Boom tinha total noção dos atos do que estava acontecendo ali. Quando ele se nega a matar o policial, mostra bem que ele tinha capacidade de dizer sim ou não para as coisas que o Sang-woo sugeria para ele.
E principalmente quando ele se afasta do Sang-woo e começa a ficar com aquela paranoia de: será que vão descobrir que eu colaborei? Será que vão achar nossa foto juntas? Mostra que ele não estava seguindo doentiamente o Sang-woo, que ele tinha noção do que ele fazia era certo e errado e que ele tinha medo das consequências disso. Tanto que ele tinha medo que as pessoas descobrissem que ele fez alguma coisa e olhassem com ele com outros olhos, que apontassem para ele e falassem: você participou disso. Porque quando ele fez, ele tinha total noção que era errado. E que todo aquele envolvimento que ele teve nunca foi de vítima, mas sempre de cúmplice. Que ele realmente quis estar ali. Isso é interessante porque o Boom é de fato um stalker. Ele tem noção do que ele é e ele quer ser desse jeito. Ele não está apaixonado pelo Sang-woo. Ele gosta de fingir que está apaixonado para justificar a obsessão que ele tem pelo Sang-woo. Até porque na mente de um stalker, de um perseguidor, não é sobre paixão, não é sobre você se doar completamente a alguém, mas é sobre você querer aquela pessoa sob qualquer circunstância. Não importa se a vida dos dois vai ser um inferno, mas mesmo assim é aquela necessidade que você tem de ter aquilo, mesmo que não te faça bem. Inclusive, por vários momentos a gente vê que o Boom está realmente preocupado em fazer o Sang-woo feliz. Porque se ele tivesse preocupado, ele poderia ter dado o anel bem antes, ter conversado com o Sang-woo. Ele estava muito mais preocupado em realizar as fantasias dele, de sentir que está conectado a alguém, de sentir que ele finalmente tem alguém no mundo que está lá só pra ele. E essa é a mente doentia do Boom. O Boom realmente nunca foi normal. Ele nunca se apaixonou pelo Sang-woo. Ele queria o Sang-woo, o que é diferente. Não é amor, ele não tá preocupado se o Sang-woo estava bem. Ele apenas queria que o Sang-woo estivesse lá pra ele. E uma das provas que confirma que ele tinha esse tipo de pensamento tá no fato da menina que ele matou. Quando ele matou essa menina, ele nem pensou que estava machucando a menina de fato. Ele nem se remoeu posteriormente sobre a menina. Ele só lembrou do que realmente aconteceu e caiu a ficha dos atos dele quando a mãe da menina vai visitá-lo no hospital e vai lá e tenta confortá-lo. E aí ele pensa: nossa, cara, eu matei ela. Mas mesmo assim, depois que isso acontece, rola esse encontro, ele não fica se martirizando com isso. Ele simplesmente vai e continua fazendo as coisas dele, continua procurar o Sang-woo, continua pensando se ele vai ser ou não pego, porque ele não tem remorso pelo que ele fez, já que naquele caso específico em matar a menina, não era o fato de estar cometendo um assassinato para ajudar ou não o Sang-woo, mas sempre se livrar de alguma coisa que estava entre ele e o Sang-woo. No caso, a menina era apaixonada pelo Sang-woo, ele sentia que essa menina gerava esse afastamento, até porque ela destratava ele. E quando ele se livra dela, ele sente que está quebrando isso. Que ele está finalmente quebrando o que estava separando ele do Sang-woo. E a forma que ele reflete na amiga dele não é necessariamente refletindo de: ai meu Deus, eu estou matando a minha amiga do colégio. Mas sim a forma que ele tentou fazer o mesmo com a amiga do colégio. Por exemplo, a amiga era muito próxima dele. Quando ela criou uma reputação e amizades, ele tentou destruir essa reputação porque ele sentia que as amizades e reputação que ela criou estavam afastando os dois. Então ele chegou como um obstáculo e tentou humilhá-la apenas com o intuito de reavê-la, de destruir o que estava separando os dois, que no caso eram os novos amigos que ela tinha feito. Confirmando mais uma vez que o Boom, como stalker, não se preocupa com o bem da pessoa que ele está perseguindo, mas sim com o direito que ele acha que tem de estar ligado apenas àquela pessoa. De ele achar que ele pode humilhar, matar ou destruir alguém apenas para garantir que aquela ligação que ele acha que tem com alguém continue forte e que as outras relações que essa pessoa tem com o mundo exterior nunca seja concretizada, que seja só ele e essa pessoa em todo o universo e que todo o resto realmente não tenha relevância nenhuma. E quando desenvolve o plot até do policial, eu acho que Killing Stalker acaba mostrando que nenhum personagem ali era de fato uma vítima. Que todas as pessoas ali faziam alguma coisa por algum interesse por trás. Tudo que diferencia as pessoas, por mais doentias que elas sejam, é o quanto elas fariam para ter o que elas querem. Tipo, aquela menina que era muito apaixonada pelo Sang-woo, no final ela não era tão apaixonada pelo Sang-woo assim. Ela gostava de um padrão de rapaz alto, bonito, e o Sang-woo estava nesse padrão. Não era algo especial pelo Sang-woo, mas sim pelo que ela queria mostrar aos outros que ela tinha como namorado. O Boom também não estava preocupado com o Sang-woo se o Sang-woo estava bem. Ele estava muito mais preocupado com a relação que ele poderia ter com alguém, com o laço que ele poderia ter com alguém, com a necessidade de preencher algo que ele sentia de falta nele com outra pessoa. E até mesmo o Sang-woo, que às vezes era muito bom e às vezes era muito mal. Não porque ele era uma pessoa terrível, uma pessoa super boa,
mas é porque a mente dele era tão destruída que ele só sabia viver em grandes extremos, às vezes sendo muito bom, às vezes sendo terrível. Não era como se realmente ele tivesse motivações terríveis de infernizar alguém, de destruir alguém. É que ele não sabia ser o meio termo. Isso definitivamente é uma das coisas mais fantásticas que eu tive nessa leitura, porque eu via que não existem vítimas. Todo mundo faz alguma coisa com algum interesse. Todo mundo faz alguma coisa porque quer alguma coisa. Eu confesso que eu realmente adorei Killing Stalking. Eu sei que tem muita gente que odiou, mas pra mim eu acho que eu coloco ele ao mesmo nível de Monster, que também é um mangá de terror psicológico, só que aí tem umas críticas políticas também. Se eu fosse recomendar algum, provavelmente eu recomendaria Killing Stalking, porque ele é bem mais atemporal e bem mais acultural. Já Monster tem muito essa figura étnica reforçando em todo o mangá, mas eu diria até que o Monster é um pouquinho melhor. Então tá aí uma dica, se você ler o Killing Stalking, leia Monster também, que você vai valer a pena. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei. Se você não gostou, deixe seu não gostei. Se inscreva no canal para ver mais vídeos. Até o próximo vídeo, já né?